Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de 2 versículos. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus, primeiramente, por tudo, né? Deus tem sido fiel a nós sempre, né, irmãos? Pela oportunidade qual o Senhor nos concede. Agradecer o círculo de oração, né? Nossa irmã Yuli pelo convite, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que oram. As irmãs tiraram essa semana para estar orando pela minha vida. Passei por momentos difíceis. Amém. Estou um pouquinho ainda, minha garganta está um pouquinho ruim. Amém, irmãos? Mas Deus tem sido fiel em tudo. Amém? Tem nos fortalecido e nos ajudado. Capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, verso 19 e verso 20, vai dizer assim, ó. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, a qual se chamou Samuel, pois ela dizia, eu o pedi ao Senhor. Amém? Os irmãos estão aí ainda? Eu vou falar um pouquinho mais calmo hoje, tá, irmãos? Vou tentar não gritar aqui um pouco. Amém? Não sei como vai ser daqui para lá, né, irmão? Mas até agora vou manter um pouco mais, minha voz mais baixa. Então não durma. Se alguém for dormir aí, você acorda. Me ajuda, meu irmão? Irmãos, eu vou ser bem direto, tá? Todos conhecem essa história. Quem conhece? Amém? Então eu não vou precisar contar a história, né? E eu já quero iniciar dizendo que o melhor caminho, amém? Ou o caminho para o milagre é a oração. Nós vamos falar sobre oração hoje, amém? O culto já estava totalmente direcionado a isso, né? Desde os primeiros hinos, você vai ver que Deus é quem vela por nós, né, irmãos? Depois o testemunho, a oração de Paulo, amém? Quando ele orou por 3 vezes ao Senhor, o Senhor responder a ele, amém? Testemunho da nossa irmã, que quando a igreja orou, quando ela, seu esposo também, em oração, pede ao Senhor, o Senhor opera milagres, amém? Quem crê em milagres? Quem crê em bênçãos? Amém? E nós sabemos que é através da oração. Porém, nós temos um costume muito feio de orarmos só quando as coisas estão difíceis. De orarmos só quando a gente não vê mais esperança em nada. E não é assim. A oração não deve ser o último recurso que a gente vai usar, mas deve ser o primeiro recurso. Antes de qualquer coisa, nós temos que elevar a nossa oração a Deus. Ontem eu testemunhei algo aqui, e eu falei assim sobre, muitas vezes a gente, ao orar ao Senhor, a gente quer inventar, né, irmãos? A gente quer fantasiar. E eu falei assim que eu fui orar a Deus esses dias, e eu falei, Deus, o Senhor é o Deus que curou o cego, o Senhor é o Deus que operou milagre, levantou o paralítico, que ressuscitou Lázaro da sepultura, né? E depois a gente vai e fala, Senhor, cura o meu filho que está doente, ou faz um milagre na nossa vida. Muitas vezes a gente quer mostrar ou apresentar o próprio Deus a Deus. Como assim?
nós queremos falar sobre Ele, ou falar dele para Ele. Ele sabe que Ele é o Deus que cura, que faz, que fez. Ele sabe de todas as coisas. Então as nossas orações podem ser muito mais simples e mais objetivas. Porque não tem como a gente convencer a Deus quando Deus não quer. A Bíblia vai dizer, e foi falado aqui pelas crianças, que Paulo orou a Deus por 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus? Paulo, eu vou te curar disso que você está passando, ou eu vou te livrar disso que você está passando. Foi isso? Que Deus? Não. Deus falou, olha Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então não adianta a gente querer enfeitar para convencer a Deus. Nós temos que ser mais direto no que nós queremos, mais objetivo. Quando nós vamos falar com o Pai, quando nós vamos apresentar a Deus as nossas orações, seja mais objetivo. Fale a Deus, porque muitas vezes não é nem as nossas palavras que vão convencer a Deus do que nós precisamos. Mas Deus, Ele vê o nosso coração, porque as nossas palavras, irmãos, pode ser totalmente diferente daquilo que está, ou do que nós precisamos que está no nosso coração. Ou seja, muitas vezes, nós precisamos de algo, e nós não falamos a Deus o que precisamos. Mas o Senhor, Ele atenta para o nosso coração. Por isso que Ele fala que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Ou seja, a oração tem que brotar primeiro de dentro para fora. Tem que vir do coração, tem que vir do anseio do seu coração. E não só de palavras, porque hoje nós temos umas orações que infelizmente são palavras jogadas ao vento. Palavras, irmãos, ditas somente por dizer. Não é o que o coração naquele momento quer dizer. Então nós vemos aqui nesse texto, e nós vamos observar, que Ana, quando orava a Deus, ela não orava com palavras, ela orava com o coração. E o que tocou o coração de Deus é isso, irmão. Não as palavras, mas como estava o coração daquela mulher, o anseio do coração daquela mulher. Ela estava vivendo uma situação difícil, uma situação que aos olhos humanos era impossível. Mas ela soube a quem recorrer. Você não vê Ana recorrendo à medicina, a Bíblia não diz isso. Ana não recorreu a outras coisas a não ser a quem? A Deus. Ano em ano, quando eles se apresentavam no templo, ela levava a sua oração a Deus. Ela chorava, angustiada. E o que tocou o coração de Deus foi o desejo do coração dela. Como estava o coração dela? Ela confiava, irmão, que uma hora ou outra Deus iria suprir a sua necessidade. Ela cria, irmão, porque senão, por que ela orava? Por que orar se nós não cremos que Deus vai entrar na nossa causa? Hein? Se nós não cremos, irmão, para que nós oramos? Nós temos que crer, porque primeiro, a gente não vê a Deus com os nossos olhos carnais, mas nós estamos direcionando a um Deus que nós não estamos vendo. Nós estamos falando, nós temos que crer que este Deus, Ele está ouvindo. Tem que crer, porque senão você está falando com o vento, você é um louco. Quem fala sozinho é louco.
Quem fala com nada é o louco, é a pessoa que não está bem psicologicamente. E outro, você tem que crer que ele é poderoso. Sim ou não? Porque para que você vai orar a um Deus que não tem poder para fazer nada na sua vida? Então tem que ter fé, tem que crer. Ana, ela cria. Ela cria que uma hora ou outra Deus atentaria para ela e abençoaria a vida dela. Então a primeira lição que eu aprendo é que Deus não é, ou seja, a oração não é a última opção, ela é a primeira. E a oração tem que ser uma oração com fé, irmão. Você tem que saber para quem você está orando. Só que para você saber para quem você está orando, você tem que o conhecê-lo. E como Deus se revela? Através da sua palavra. Você tem que entender quem é esse Deus. Você tem que saber quem é esse Deus. Você tem que conhecer a grandeza deste Deus para você entender que Ele é poderoso na sua vida, para operar na sua vida. Ana entendia que esse Deus era um Deus grande e poderoso, porque senão ela estaria orando para um Deus que não poderia entrar na causa dela? Não. Ela cria que esse Deus era poderoso até mesmo para fazer uma mulher que não pode ter filho, dar luz a uma criança. Porque ela conhecia o tamanho desse Deus. Apesar de que todos os anos ela ia lá. A Bíblia não diz quantos anos, mas eu imagino que não foi pouco tempo. Mas essa mulher, ela ia lá todos os anos, se derramar na presença de Deus, orar a Deus, crendo que um dia Deus iria se voltar a ela e a abençoá-la. Só que nesse percurso, ela encontrou alguém que ficou, né, irmão, atazanando a vida dela, que ficou provocando ela, tentando fazer com que ela perdesse o foco. Mas Ana tinha uma virtude, ela era perseverante, ela não se abalava com as coisas. Ana continuava orando, quanto mais perseguida era, mais ela se derramava. Ou seja, quando nós estamos em propósitos, quando nós estamos muitas vezes ali, irmão, nos derramando na presença de Deus, quantas coisas não acontecem para tentar fazer-nos parar. Ontem é uma continuação da ministração de ontem. Ontem eu falei, irmão, que eu me senti essa semana e Deus me deu uma palavra depois, alegrou meu coração. Mas eu me senti mal por esses dias. Meu filho estava doente, estava meio ruim, estava gripado, ele estava com uma dor de garganta. Depois, no outro dia, trancou o nariz dele, ele não conseguia dormir. Eu tive que pegar ele no colo, ficar deitado com ele no colo, irmão. Aqui, ó, no colo, ele no colo e eu sentado, tive que dormir sentado com ele no colo. E naquele momento eu vendo assim, ele ficando nervoso, porque não conseguia dormir, não conseguia respirar direito. E aí o coração do pai, da mãe, é aquele coração que, irmão, parece que quer resolver tudo na força, né? E eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, eu vou orar. Impus a mão sobre ele. Aí eu fiz aquela oração que, irmão, não moveu nada, irmão. Porque eu fui falar para Deus que Deus era isso, que Deus era aquilo, que Deus era não sei o quê, que Deus é isso. Falei que Deus é poderoso, falei todos os atributos de Deus. Irmão, fiz uma lista para depois chegar e falar, Deus, cura meu filho. E aí nada aconteceu. Ah, irmão, aí você fica desanimado, irmão. Aí sabe quando você fala assim, meu Deus, eu tenho alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, está errado comigo. Acho que eu devo estar em pecado.
Acho que eu devo ter feito alguma coisa que o Espírito Santo do Senhor, saiu da minha vida. Porque parece que minha oração não subiu nem no teto. E aí no meu coração, irmão, já começou a vir aquele negócio, irmão. Aquele desânimo. E aí o inimigo começou a falar, onde está o teu Deus? E ontem eu usei até um versículo que tem aqui, em Salmo 115, verso 2, que ele vai falar, e as nações dizem, onde está o teu Deus? E eu aí veio, sabe, no meu coração, os ataques do inimigo falando, cadê o teu Deus agora? Ele não é o que cura, ele não é o que faz milagre, cadê? Curou? Aí, irmão, aquilo entrou no meu coração. E eu fui para a fábrica, de manhã saí para ir trabalhar, já meio cansado, com dor no pescoço, que eu tinha dormido tudo torto. E eu fui, e aquilo no meu coração, e onde está o meu Deus? E aí Deus me deu essa palavra, no Salmo 115, que fala que Ele está no céu. Vamos lá, só para mim ler, só para você entender, irmão, que veio essa palavra no meu coração, quando no meu coração dizia no meu coração, porque o inimigo é assim, irmão, ele acha uma brecha, ele começa a falar, Salmo 115, verso 2, porque as nações perguntariam, onde está o Deus deles? Ou seja, onde está o nosso Deus? E aí no verso 3 diz assim, mas o nosso Deus está no céu. E aí, olha a chave. Olha o que Deus falou no meu coração. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Ele faz de acordo com a sua vontade. Não é a minha vontade. Não é a nossa vontade. É a vontade dele que prevalece. Deus queria mostrar algo para mim. Deus queria mostrar, irmãos, algo para mim, irmãos, que eu precisava entender, que nem sempre Deus vai fazer, e se Ele, porventura, quando Ele não faz, por que nós vamos deixar de o louvá-lo, de honrá-lo e de crer que Ele é Deus poderoso? Paulo deixou de ser crente porque Deus falou para ele, só minha graça te basta e o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo, eu não vou te curar não, Paulo, em outras palavras. E aí Paulo falou, então não te louvo, não sirvo mais o Senhor, até agora eu fiz tudo isso, levei o evangelho para os 4 cantos aí, me desgastei, passei, você vê a lista do que ele passou, ele vai dizer, então a partir de agora também eu não quero mais saber. O Senhor não fez, eu pedi, o Senhor não fez. Então não vou mais louvar o Senhor. Não. Paulo aceitou aquilo e continuou servindo ao Senhor. Muitas vezes nós cantamos, eu falei ontem, nós cantamos aquele hino que é lindo, né? Que fala que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer? Aí nós falamos assim, continua sendo Deus. Será? Será que nós honramos a Ele da mesma maneira de quando Ele faz as coisas na nossa vida? Será que nós glorificamos ao nome dEle com a mesma intensidade se Ele fizer na nossa vida? Muitas vezes nós estamos cantando da boca para fora, porque quando Deus não faz, nós deixamos com que o desânimo venha, e não sai um louvor, irmão, ao Senhor, não sai um cântico de adoração a Ele, quando Ele não faz as coisas na nossa vida. Nós falamos tão somente. Mas o que eu acho interessante é que na vida dessa mulher não foi assim, irmão. Ela foi perseguida ainda pela segunda esposa, né? Naquele tempo, quando uma não podia ter filho, ele podia tomar outra
Mas isso é no passado, hoje não pode. Tá? Hoje não pode. E aí então a outra era uma fábrica de fazer filho, irmão. Não parava de fazer filho. Era um atrás do outro, irmão. Você vê o texto, vai falar. Que nascia filho a cada ano, irmão. Não passava 9 meses, já estava outro, já estava já encomendado outro. E ela ali, querendo ter um e não conseguia. E ela irritava. Imagino que toda vez que eles iam lá para o templo, lá, eles iam apresentar um filho. Pela conta, se ela tem 10 filhos, porque o texto vai dizer, não sei se irmãos, tá? Porém, o texto está dizendo assim, quando ela está conversando com o seu marido, quando ela estava triste, ele diz assim a ela, não sou eu melhor do que 10 filhos, né, irmão? Não sou melhor para ti, verso 8 do capítulo 1, vai dizer, no finalzinho, não sou melhor para ti do que 10 filhos. Então, não é uma afirmação de que ela, né, que Penina tinha 10 filhos, mas vamos imaginar que se ela tivesse 10 filhos, então seriam 10 anos mais ou menos, todo ano apresentando um filho, e todo ano orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e nada. Mas ela estava ali, insistentemente orando, porque ela sabia que um dia Deus se voltaria a ela, que Deus atenderia a oração dela. E sabe o que nós temos que entender? Essa verdade. Não é porque Deus não fez hoje, você pediu hoje, Deus não te fez hoje, é que Deus não vai se voltar a você, a nós, porque Ele tem o tempo dele para trabalhar. E aí nós vemos isso escrito no verso de número 20 que nós lemos, quando ele vai dizer assim, olha, assim Ana concebeu e no tempo devido. Tinha um tempo certo. Não era no tempo de Ana, não era no tempo de Eucana, não era no tempo do sacerdote ali, era no tempo de Deus. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. É quando muitas vezes a gente já não tem mais esperança, quando a gente acha que Deus não vai fazer, é que Deus vem e Ele faz. É quando a gente fala assim, já não tem mais jeito, Deus não... Tem uma frase que muito crente fala, né, irmão? Eu acho que Deus não quer. Né, irmão? Orou. E aí o negócio não aconteceu. Orou uma vez, não deu certo. Orou outra vez, não deu certo. Aí tem aquele crente que vai falar assim, eu acho que Deus não quer. Deus nem te respondeu. E nós já estamos falando que Deus não quer. É por isso que muitos não recebem um milagre, porque antes mesmo já está se desfalecendo a sua esperança. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher esperou no tempo de Deus, no tempo devido. Aí aqui, irmãos, é uma palavra que soa um pouquinho estranho. Mas se você for tentar entender o sentido original dessa palavra, ela é diferente. Quando ele vai falar aqui no verso 19, bem no finalzinho, o Senhor se lembrou dela. Se eu falasse assim, irmão, Deus se lembrou de você, é sinal que Deus então só lembra alguma coisa se alguém esquece. Eu só vou lembrar de alguma coisa que eu esqueci, que um dia eu esqueci. Não tem como eu lembrar de algo que eu não esqueci. Aí você vai falar, mas então Deus esquece da nossa oração? Não, porque a palavra aqui na nossa língua está lembrou. Mas o certo, irmão, é que achou o favor de Deus. Deus se voltou a ela para abençoá-la. O certo é voltar-se a alguém. Então Deus se voltou agora a ela para abençoá-la.
Deus se voltou a Ana para fazer com que ela pudesse ter filho. Quando você vê essa palavra, lembrou-se o Senhor, lembra de uma coisa. Você coloca isso na sua cabeça. É que ele se voltou para abençoar, se voltou para operar um milagre. Todas as vezes que você vê essa palavra, lembrou-se. Porque Deus não se esquece de nada. Deus não é um velhinho caduco que você fala uma coisa para ele hoje e amanhã ele não lembra o que você falou. Não. Ele sabe. Ele conhece. Ele sabe. Irmão, todas as orações que você fez a ele, ele sabe. Ele não esqueceu nenhuma delas. Às vezes você esquece daquilo que você tem pedido para ele, mas ele não se esquece não. Às vezes você vai falar assim, Deus vai te abençoar em algo, aí você vai pensar, assim, nossa, olha, eu lembro que eu pedi isso aqui ao Senhor há muitos anos atrás, e Deus me abençoou hoje. Por quê? Porque era o tempo em que ele tinha preparado para abençoar. É o tempo dele, não é o nosso tempo, mas ele abençoa. Amém? Então nós temos que aprender com Ana essa lição de esperar o tempo de Deus, esperar com paciência. Paciência, irmão. Paciência. Tem muita gente que é impaciente, que é igual crente mimado. Sabe crente mimado? Bebê. Você já viu criança mimada? Quando quer uma coisa, rola no chão. Né, irmão? A coisa mais feia que tem. Graças a Deus, meu filho nunca fez isso, irmão. Porque se ele fizesse, irmão, acho que eu ia ficar tão bravo, irmão. Mas tem crente mimado, irmão. Que se Deus não responde na hora, começa a fazer bico. Vou abandonar Deus. Como se Deus olhasse e falasse assim, grandes coisas. Irmão, porque a gente acha que a gente é muita coisa, né? Às vezes a gente se acha que Deus vai ficar, olha, vai deixar de ser Deus porque nós vamos sair da igreja. Quem disse isso? Quem sai perdendo aí? É Deus ou é nós? É nós, irmão. Deus continua sendo Deus poderoso, grande, maravilhoso, santo, verdadeiro. Ele continua sendo Deus. E nós, sem Ele, o que nós somos? Nada. Simplesmente isso. Então nós temos que saber esperar com paciência no momento certo, porque Deus vai se voltar para nós. Ele vai se voltar para nós, para nos abençoar. Amém? E aí diz que... Agora, irmãos, é interessante é que essa mulher, ela orou, ela perseverou, ela estava ali paciente, esperando no Senhor, ainda que o coração amargurado, porque, irmão, isso aí não é pecado. Você está triste, você está com o coração assim, irmão, não é pecado, porque ela estava numa luta ferrenha. Quantos de nós aqui já não ficamos tristes? Quantos de nós já não... Irmão, mas nós entregamos a Deus. Eu imagino que ela entregava a Deus todas as aflições dela. Aí de repente vem um sacerdote, o nome Eli, olha para aquela mulher, julga ela, né, irmãos? Você conhece a história? Só que o interessante é que ela vai lá, abre o coração para o sacerdote, dizendo que não era vinho, que não era bebida forte e tal. E aí aquele profeta, para aquele sacerdote, ele traz uma palavra para o coração daquela mulher. Uma palavra simples, mas que veio no momento certo. Uma palavra simples, mas que mudou a história da vida. Irmão, tem pessoas que muitas vezes precisam somente de uma palavra. Aí eu vou ver Provérbios capítulo 15. Se não me falha a memória, Provérbios capítulo 15. E verso 23. Vai dizer assim, olha, o homem se alegra
por dar uma resposta adequada. E como é boa uma palavra na hora certa. Como é bom uma palavra na hora certa. Porque, irmão, pensa aqui comigo. Ele fala assim, olha, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Agora, deixa eu falar algo aqui para os irmãos. Ela saiu dali grávida? O profeta Eli chegou ali, falou assim, olha, eu estou vendo já um milagre no seu ventre. Não, ele falou assim, olha, você vai em paz. E o Deus de Israel lhe conceda, mas não disse quando. Ou seja, isso é fácil. Só que era uma palavra certa, no momento certo, adequado. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher então, o que ela fez? Ela então deixou a sua aparência triste. No verso 18, no finalzinho, vai dizer que ela comeu e deixou aquela aparência triste. Por quê? Porque ela recebeu uma palavra que, ainda que não fosse uma palavra que dissesse igual os profetas de hoje, eis que eu te digo, ou eis que o Senhor está dizendo. Não, ouviu uma palavra dizendo, vai em paz. E o Deus de Israel, quem é o Deus de Israel? É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele estava dizendo, esse Deus poderoso, Ele vai lhe conceder. Ele pode lhe conceder. Aquela palavra mudou a história da vida dessa mulher, porque ela já mudou o seu semblante, ela comeu e saiu dali. E aí não vai falar quanto tempo. Aqui também é uma coisa, irmão. Não foi que depois eles chegaram na casa deles, já se conheceram intimamente. Se conhecer intimamente, você sabe o que é, não preciso ficar falando. Na mesma hora, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se levantando de madrugada, adoraram o Senhor, voltaram para casa. Aí ponto. Daí depois vai falar, e Eucana conheceu ela na intimidade, e Deus se lembrou, Deus se voltou para ela e concedeu. Mas entenda que aquela mulher, quando ela ouviu aquelas palavras do profeta Eli, irmãos, eu só tenho uma explicação aqui para isso. Eu só tenho uma explicação, irmãos. É que os olhos dela viu, irmãos, não de forma terrena agora, mas de forma celestial. Por que eu falo isso, irmão? Por quê? Porque ainda nela não estava materializado o milagre. Sim ou não? Naquele momento. Mas no coração de Deus, já havia um Samuel pronto para descer para o ventre daquela mulher. No coração de Deus, Samuel já estava ali, preparado. Porque nada, irmãos, começa embaixo, tudo começa em cima. Então a mente e o coração dela estavam nas coisas do alto. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus criou o homem, ou formou o homem, Ele já tinha criado lá em cima. E embaixo só foi que Ele pegou o barro e formou. Mas Ele havia já criado em cima. Tudo que Deus faz, irmãos, primeiro é lá de cima. É porque lá em cima Deus cria e depois Deus forma. Então essa mulher já estava vendo uma outra realidade. E aí eu entendo porque Paulo fala, pensai nas coisas de cima, buscai as coisas do alto. Por quê? Porque aí nós entendemos melhor, irmão, o que Deus tem para a nossa vida. Aí nós conseguimos compreender as coisas. E aí a nossa visão muda.
o que aconteceu com essa mulher. Porque ela então começou a ver com seus olhos da fé que Samuel já estava preparado no céu. Só faltava o momento em que Deus entregaria a ela, daria a ela a oportunidade de ser mãe. Amém? Porque já era uma realidade no coração de Deus. Há muitas bênçãos, há muitos milagres, irmão, que já está materializado no coração de Deus, já está pronto no coração de Deus, pronto para ser entregue para nós. Mas nós muitas vezes só conseguimos olhar com os nossos olhos carnais e não conseguimos olhar nessa outra dimensão, porque se nós conseguirmos nos enxergar isso, irmão, ia tudo mudar, irmão. Seu semblante não ia ser um semblante de um crente derrotado, não seria um semblante de alguém desanimado. Não, irmão, você sairia com um coração alegre. O seu semblante seria outro, por quê? Porque você sabe que é só questão de tempo. É só questão de tempo. É só questão de tempo. No tempo certo, Deus vai fazer. Por quê? Porque nós merecemos, já disse em outras oportunidades, não. Porque nós não merecemos nada, mas pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia por nós, Ele nos abençoa, Ele opera na nossa vida para mostrar que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Por isso Ana me ensina muitas coisas, irmão. A oração dessa mulher, a vida dessa mulher, irmão, tem muito a nos ensinar, ainda que se você olhar acerca da vida dela, são 2 capítulos. 2 capítulos que podem mudar a nossa história, a nossa vida. Às vezes não tem uma história que você vai ler livro, né? Um livro intitulado, que é o primeiro livro de Ana, o segundo livro de Ana. Não! São 2 capítulos, mas que são rico em ensinamento para a igreja hoje. Porque não precisa ter 2 livros para apresentar a esse Deus tão poderoso. Não precisa de muita coisa para ensinar-nos. Às vezes um versículo nos ensina muito. Então eu aprendo com essa mulher muitas coisas. E aqui, se eu desse a oportunidade para outra pessoa pregar sobre a vida de Ana, ia trazer uma outra mensagem totalmente diferente a minha. Se viesse outra aqui, nós falamos assim, não, vamos pregar um mês acerca da vida de Ana, cada um aqui traria uma mensagem diferente, um ensinamento diferente, porque é rico. A Bíblia é rica, irmão, em ensinamento. Só que o que eu quero hoje, irmãos, trazer para o coração da igreja, que o melhor caminho é a oração. Para alcançarmos o nosso milagre, o melhor caminho é a oração. Só que é interessante, né? Porque nós podíamos falar, o melhor caminho é orar, né, irmão? Mas nós falamos que o melhor caminho é orar. Parece 2 palavras aí, né, irmão? Orar, ação. Porque precisa de ação. A gente não é só falar, eu vou orar. Tem que ter a ação de orar. Porque tem muita gente que quer que as pessoas oram. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. Não, a oração
é o ato de nós orarmos, é a ação de orarmos ao Senhor. Temos que sair muitas vezes do conforto. Saímos, irmãos, muitas vezes daquele ambiente que nós estamos. Como a Bíblia vai ensinar, meu filho, esses dias ele ouviu um louvor e ele quer ler esse texto, que fala em Mateus, quando fala que muitas vezes a gente tem que sair daquele conforto que nós estamos, porque nós estamos muitas vezes confortáveis no lugar. E a Bíblia diz assim: vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora o Pai em secreto. Né, irmão? Sair, às vezes você está ali você pode orar na sala, você pode orar em outro lugar, mas não, muitas vezes você tem que sair daquele lugar de conforto e ir para um lugar, irmão, e orar, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, se derramar na presença de Deus, porque na frente dos outros muitas vezes a gente não chora, irmão? A gente se controla. Eu duvido um crente que vai orar aqui, irmão, se nós fosse fazer uma oração aqui hoje, iria dizer: ah, Senhor, tira de mim, do meu coração, a inveja, ou o desejo de fazer coisa ruim, tira de mim a vontade de, sei lá, fazer uma outra coisa aí que não é lícita, às vezes de usar droga, de beber, de fumar, tira isso de mim. Nós não falamos, irmão, na frente dos outros a gente não fala, porque senão, irmão, o crente vai estar olhando para o Senhor, liberta esse varão, liberta essa varoa, queima Jeová, né, irmão? Mas quando a gente vai pro particular com Deus, aí, irmão, você pode falar o que você quiser, que o único que vai olhar para você, ele vai entender o teu coração, porque Deus entende o coração do homem. É Deus, é o Espírito Santo. Ele não vai, irmão, ele não vai te condenar porque você sente desejo. Não vai. Não vai. Ele vai te ajudar a vencer esse desejo. Ele vai te ajudar. Mas no particular. Agora tem uns crentes que é medo doido, né, irmão? Que não tem medo, não. Fala mesmo, irmão. É, Senhor, eu estou sentindo isso. Tira de mim. Ô, glória. Amém, irmão. Se tem uns doidos que é assim, que Deus, né, abençoe a vida deles. Mas a maioria não faz isso. Quer ver? Chorar. Tem muita gente que não chora na igreja. Mas leva no monte, irmão. Leva no monte para orar. Eu vi muita gente, irmão, que na igreja às vezes ficava todo reprimido, mas quando estava no monte, que ali ninguém tá ligando para nada, irmão. Tá ali, abraça um pouquinho ali no chão, irmão, e chora as suas misérias, e rega as plantas, né, irmão? No outro dia tá nasce até flor ali, irmão, de tanto que a pessoa chora. E baba, né, irmão? Agora se babar, eu não sei se rega, né, irmão? Mas Deus, ajuda, Senhor. Não é, irmãos? Então muitas vezes a gente tem que sair do nosso conforto e começarmos a orar mais ao Senhor, a clamarmos mais a esse Deus, a apresentarmos a nossa oração, nem sempre com palavras, mas com o gemido da nossa alma, irmão, com o nosso coração, falarmos a Deus, irmão. Nós não precisamos de palavras bonitas, porque a Bíblia diz que mesmo que você fale bonito, a gente não sabe orar como convém, certo ou não? Mesmo que você enfeite tudo, o Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Criador dos céus e da terra, você não sabe orar, eu não sei orar, irmão. É o Espírito Santo que intercede por nós. Então vai à presença de Deus em oração e fala: Senhor, não sei orar não,
sei orar, mas eu sei que o Senhor me ouve. O Espírito Santo está aqui para interceder por mim. Então, Pai, eu estou assim, eu estou precisando disso. Minha vida precisa ser mudada, me ajuda. Senhor, eu tenho uma impossibilidade. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, então faz na minha vida milagre. E pronto, descansa nele, espera nele, porque Deus é poderoso. Amém?